Olá, queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca, estamos aqui novamente para mais uma aula da disciplina de Ciência Econômica e Política. Meu nome é Moraes, certo? Hoje daremos continuidade à unidade 6, que trata da repartição ou distribuição das riquezas, e hoje nós vamos estudar mais detidamente o item 6.6, os tributos, que é a parte que cabe ao Estado na repartição das riquezas. Parte que cabe ao Estado na repartição das riquezas. Bom, os tributos, a parte do Estado. Olha que frase interessante. São os tributos que tornam possível a vida em sociedade. É o preço justo que se paga por uma sociedade mais humana, igualitária e harmônica, e por isso menos violenta. É lógico que ninguém gosta de pagar impostos, né? Isso diminui a nossa capacidade de consumo particular. Mas olha o seguinte, na medida em que você paga impostos, você permite que você tenha um Estado mais atuante, um Estado que promova uma série de serviços que nós reclamamos o tempo todo, que nós queremos melhor. Nós queremos melhor uma educação, uma saúde, uma segurança. Principalmente agora, numa época de pandemia, o que você está vendo? O Estado socorrer uma grande parcela da população que é acometido por esse vírus, que é a Covid-19. Então, nós queremos que o Estado faça isso. Então, se nós queremos que o Estado faça isso e faça bem feito, nós devemos tratá-lo como justo o pagamento de impostos, porque é deles que o Estado se socorre. Tributos, nós vamos ver apenas alguns conceitos de tributos. Hoje nós vamos ver nessa aula aqui alguns conceitos e depois, na nossa aula interativa, nós vamos debater um pouco mais essa questão de tributos no Brasil. Lembrando que vocês terão no 5º ano uma disciplina só que trata de direito tributário. É um grande campo de atuação do profissional de direito, portanto, lá vocês vão ter oportunidade de estudar essa questão a fundo, principalmente do ponto de vista jurídico. Aqui nós vamos apenas tratá-lo, certo, de forma introdutória, lembrando que de tudo aquilo que o Estado produz, tudo aquilo que nós produzimos, uma parte é apropriada pelo Estado e isso é feito na forma de tributos. É a parte que na distribuição das riquezas cabe ao Estado. Recebe o nome genérico de tributo, que trata-se do gênero, enquanto que o imposto é uma espécie. Nós falamos sempre impostos genericamente, falamos naturalmente no nosso dia a dia, mas os impostos é um tipo de tributo. Existem outros tributos, como as taxas, as contribuições, certo? E todos eles, certo? Todos esses tributos são revertidos à coletividade na forma de benefícios de interesse de natureza coletiva. Aí, lembrando aqui, conforme definição muito divulgada, é a cota que na repartição das riquezas cabe ao Estado na sua qualidade de coparticipante da produção e como distribuidor da assistência em nome da solidariedade e da justiça social, certo? O Estado, para manter-se e cumprir a sua relevante finalidade econômica e social, porque toda hora nós estamos reclamando da presença do Estado, deve suprir-se dos meios necessários a custear essas necessidades de natureza coletiva. O resultado de toda essa arrecadação integra o que nós chamamos de orçamento fiscal, certo? E daí que o Estado executa a sua política fiscal. Política fiscal compreende tudo aquilo que ele arrecada, na forma de principalmente tributos, que são a política tributária, e tudo aquilo os gastos do governo. Então, o orçamento fiscal do Estado é a chamada política fiscal. Então, dessa forma, para cumprir junto à coletividade, certo? Os seus compromissos envolvendo saúde, educação, segurança, o Estado tem que lançar mão dos tributos. E aí ele faz a sua política fiscal e tributária, certo? É assim que nascem as coisas. Uma das características do sistema tributário, principalmente nas economias em desenvolvimento, o Brasil é um caso típico disso, é a preponderância dos chamados impostos indiretos sobre os diretos. Ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos, quando a preponderância
é dos impostos diretos. E isso faz uma diferença enorme e nós não percebemos isso. Até mesmo porque nós sempre fomos acostumados a pagar impostos indiretamente. O que são os impostos indiretos? Certo? Eles incidem principalmente sobre mercadorias e serviços. Certo? E eles acabam integrando o preço final dos produtos. Então, funciona por que são chamados impostos indiretos? Você vai até o supermercado, compra um sabonete, compra qualquer produto, no preço daquele produto está embutido uma parte, certo? Que são impostos. E quem recolhe isso daí? Quem recolhe é o estabelecimento comercial, o estabelecimento industrial, que é o responsável pelo recolhimento. Mas, na realidade, quem está pagando esse imposto? É o consumidor. Então, o consumidor indiretamente está pagando impostos. Tá? Então, nós pagamos impostos em tudo que nós consumimos. Na energia elétrica, nos combustíveis, certo? Na telefonia, em qualquer vestuário que você compra, qualquer alimentação, tudo que você consome, ali tem uma parte, e que não é pequena, que nós estamos pagando na forma de impostos indiretos. Diferentemente do que acontece com os impostos diretos, certo? Os impostos diretos, aquele que você paga diretamente. Então, eu vou dar alguns exemplos de impostos diretos. Os impostos diretos, você paga imposto de renda pessoa física, certo? Então, você é o contribuinte. O DARF, o imposto, quem vai recolher é você, está no seu nome. Você que amanhã depois vai ser autuado caso você não recolha aquele imposto. Então, o imposto está no seu nome, você paga diretamente. O IPTU, por exemplo, você tem um imóvel, o imóvel está no seu nome, a guia vem no seu nome e você é que é obrigado a fazer o pagamento. Se você não fizer, quem vai ficar em débito é você, certo? O IPVA, você tem um veículo, então você vai pagar o IPVA. Então você vai pagar diretamente. Bom, ele é considerado muito mais justo. Por quê? Se você tem uma renda elevada, você paga mais impostos. Se você tem uma renda menor, você paga menos impostos. Se você não tem uma renda abaixo de um determinado limite, você nem paga. Você é até isento de impostos de renda pessoa física. Outro exemplo, IPTU. Se você tem uma casa simples, você paga pouco. Se você não tem casa, você não paga. Se você tem uma casa mais luxuosa ou mais de uma casa, você paga mais impostos. É justo, é correto. Mesma coisa o IPVA. Se você tem um carro mais luxuoso, um carro importado, um carro mais caro ou mais do que um carro, você paga mais. Se você tem um carro mais modesto ou você não tem carro, você não paga. Ele é mais justo, mas ele é também mais, como se diz, impopular. Imagine o seguinte, você vai ao supermercado, compra uma série de produtos, você não viu que você pagou indiretamente, você pagou enganado, você pagou indiretamente, você não percebeu aquele impacto. E você chega na sua casa, você vai até uma loja, compra um produto, você chega em casa feliz, porque você adquiriu algo. Você não chega raivoso, você chega feliz. Você compra um automóvel novo, você chega na sua casa como? Feliz, comprei um automóvel novo. E você ali está pagando impostos. Impostos indiretos. Já o impostos direto, imagine o seguinte, vem uma guia para você fazer o pagamento no seu nome, no seu CPF. Enquanto você não estiver pagando aquilo lá, até o dia de você pagar, você está com raiva, você vai até o banco com raiva, você está pagando com raiva, aquilo está no seu nome, você está sentindo aquilo ali, você está tirando o dinheiro do bolso só para aquele imposto. Então ele é mais impopular, embora seja mais justo. O imposto indireto, ele acaba sendo injusto porque tanto o contribuinte mais simples, certo? Pessoa mais simples, qualquer coisa que ele está consumindo, ele está pagando imposto. Já a pessoa que ganha mais, ele não consome todo o valor do seu rendimento. Então, portanto, ele acaba pagando proporcionalmente menos impostos. Então, os estados optam por tributar mais de forma indireta porque ele está preocupado com o quê? Com eficiência arrecadatória. Ele está mais preocupado com eficiência arrecadatória do que com justiça tributária.
Está pouco se lixando com isso, ele está preocupado em arrecadar. E é muito mais fácil você fiscalizar as empresas do que fiscalizar todas as pessoas físicas existentes no país. Então você põe lá o imposto sobre o combustível, todo mundo está pagando. Você põe o combustível sobre telecomunicações, não tem como você não pagar. Todo mundo está pagando, praticamente não tem sonegação. E arrecadação, o Estado consegue arrecadação e todo mundo imagina-se feliz, porque imagina-se que às vezes não está pagando imposto, mas está pagando impostos. Então, o imposto, um sistema tributário justo é quando todos, do mais pobre ao mais rico, contribuem numa proporção direta à sua capacidade de pagar. Na definição de justiça tributária está implícito o princípio da progressividade, que deveria ser assim. Quem ganha mais deve contribuir com uma parcela maior do que ganha, certo? Então isso deveria ser o desejável. Aquele que tem uma maior capacidade contributiva paga mais. Enquanto que nós temos uma realidade, uma triste realidade aqui no Brasil. Vendo o gráfico aqui, muitos nem acreditam. Uma pessoa no Brasil que ganha até 2 salários mínimos, certo? 2 salários mínimos, vamos imaginar R$2.000, ele paga, ao final, em torno de 50% de carga tributária. Ou seja, ele ganha 2.000, ele paga R$1.000 de impostos. Como que ele paga isso? Ele paga porque tudo que ele consome, ele está pagando imposto. Tudo que ele consome, ele está pagando imposto. E possivelmente ele gasta todos esses R$2.000 em consumo. E tudo ele está pagando imposto. Então é um imposto elevado, uma carga tributária elevada para essa pessoa. Já aquela pessoa que ganha mais do que 30 salários mínimos, ela tem uma carga tributária em torno de 29, 26, 29, 30% do seu ganho. Por quê? Porque nem tudo que ele ganhou, ele consumiu, uma parte ele poupou, uma parte ele destinou ao investimento, alguma outra coisa, e dessa parte ele não está pagando imposto. Então ele está pagando imposto, quem está pagando impostos aqui no Brasil proporcionalmente mais é o mais pobre. Aí você não começa a ver por que o Brasil é um país de renda tão concentrada assim. Nosso sistema tributário leva a isso, diferentemente do que aconteceria, por exemplo, se os impostos forem preponderantes sobre os impostos diretos, se a grande carga tributária fosse incidente sobre os impostos diretos, porque aí pagaria principalmente aquele que tem maior capacidade contributiva, aquele que tem o imóvel, aquele que tem a casa, aquele que tem a renda maior, e não teria esse efeito aqui que nós estamos vendo aqui e nos estarrecendo com ele. Aí, o sistema tributário deve atender ao princípio da capacidade contributiva, que é baseado em um conceito econômico e de justiça social. Tem como alicerce a busca de uma sociedade mais justa e igualitária, impondo uma tributação mais onerosa para aqueles que detêm uma maior concentração de riqueza. Às vezes nós não imaginamos, nos perguntam por que o Brasil é um país tão desigual. Aqui está uma das razões. Aí, o que é o princípio da capacidade contributiva? Visa tratar os iguais de maneira igualitária e os desiguais de maneira desigual. Um princípio aristotélico. Aí, devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Vocês vão ouvir falar muito dessa frase ainda. Esse é o princípio da capacidade contributiva. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Certo? E aí nós vamos ter uma sociedade mais justa, mais harmônica, menos desigual, certo? Mais inclusiva. E nós temos totalmente o contrário. Aqui no Brasil, o pobre paga muito proporcionalmente mais impostos para os serviços serem realizados principalmente na área central, na Casa do Bacana, no bairro do Rico, a universidade pública gratuita, quem tem mais acesso é o mais rico, e isso vai perpetuando as desigualdades que nós temos aqui no Brasil. Mas o Estado está mais preocupado com o quê? Com eficiência arrecadatória do que com justiça tributária.
certo? Em linhas gerais, os tributos são pagamentos obrigatórios previstos em lei com base em um fato gerador, certo? Que é justamente esse fato é justamente alguma situação a partir da qual o contribuinte passa a ter que pagar impostos. Na Constituição Federal de 1988, adotou-se no Brasil a teoria pentapartida, que divide os tributos em 5 espécies, certo? Os tributos são divididos em 5 espécies. Impostos, que é uma forma de tributo, né? Taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. E aí nós vamos ver cada um deles. Impostos, preste bem atenção nisso. É a contribuição exigida para as despesas de natureza coletiva. É um encargo de natureza coercitiva e não tem caráter contraprestacional, ou seja, não exigem qualquer contrapartida específica do Estado em relação ao contribuinte. Então nós pagamos, todos nós pagamos impostos, aquilo vai para um bolo, certo? E aí daqueles impostos o Estado define aonde ele vai fazer a sua política, onde ele vai gastar, onde ele vai utilizar aqueles recursos. Não tem nenhuma contrapartida entre uma contrapartida objetiva entre aquilo que você paga e aquilo que você recebe. Vai ser para os encargos de natureza coletiva, né? De natureza coletiva. E principalmente deveria o Estado arrecadar de quem tem maior capacidade contributiva e gastar esse dinheiro com aquele que tem maior necessidade. Então não tem uma relação, não tem uma contraprestação, certo? Eles incidem os impostos sobre o patrimônio, sobre a renda, sobre o consumo, né? Tem uma série de regras com relação à forma de ser cobrada, só pode ser cobrado no ano seguinte a sua criação. Isso daí são todas questões jurídicas que vocês vão estudar amanhã depois na disciplina de Direito Tributário, certo? Então isso são os impostos, que é totalmente diferente das taxas. Nós misturamos tudo às vezes, né? Mas taxas é diferente. Taxa, certo? É uma contribuição que você paga ao Estado pela prestação no caso de um serviço de utilidade, por exemplo, água, esgoto, limpeza, certo? Ou exercício de polícia, uma vistoria, um alvará, né? E ela tem um caráter contraprestacional. Veja bem, você paga o serviço de água, quando ele é executado principalmente pelo Estado, né? Você paga uma taxa baixa ou uma tarifa baixa se você consumir pouco. Se você consumir mais, você paga mais. Se você consumir menos, você paga menos, certo? Você requerer um alvará de vistoria, certo? Uma vistoria, um alvará, né? Se você requereu, você paga. Se você não requereu, você não paga, certo? Então tem uma relação, uma contraprestação entre aquilo que você paga e aquilo que o Estado presta de serviço para você, certo? E se você não utilizar, você não paga, certo? Serviço de esgoto, se você utilizar muito, você paga muito. Se utilizar pouco, você paga pouco. Água, limpeza, certo? Utiliza muito, paga muito. Utiliza pouco, paga pouco. Não utiliza, não paga, certo? Então é uma prestação, é o pagamento, certo? Pelo particular de um serviço de utilidade prestado pelo Estado. Então existe uma contrapartida, né? Certo? As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto, certo? Então tem uma série de regras, estão aí na Constituição, que vocês vão estudar amanhã, como eu falei para vocês, em direito tributário. Contribuição de melhoria, né? Contribuição de melhoria, certo? Contribuição é um tributo muito pouco cobrado aqui no Brasil, né? Diga-se de passagem, que se refere ao ressarcimento ao governo de uma obra pública da qual decorra valorização imobiliária. Então vamos imaginar, você mora num bairro simples, de repente o Estado vai lá, o município vai lá, asfalta, faz uma praça, faz uma série de melhorias no seu bairro e aquilo vai consequentemente gerar uma valorização imobiliária para o seu imóvel. Então o Estado teria como lhe cobrar a chamada contribuição de melhoria, certo? Muito pode ser instituída pela União, pelos estados, pelos municípios, certo? Por aquele que executou aquela melhoria, aquela obra. Mas como eu disse, muito pouco utilizado aqui no Brasil.
né? Empréstimo compulsório, certo? É uma outra natureza, certo? É previsto na Constituição Federal. Atualmente nós não temos nenhum empréstimo compulsório em vigor, certo? Ele tem como objetivo custear alguma despesa extraordinária, como calamidade pública ou guerra externa, ou para promover um investimento público que possua urgência e benefício nacional. Então o Estado vai lá, cria ele, normalmente ele teria um prazo para vigorar, uma autorização do Congresso, teria um prazo para vigorar, né? E em tese, né, haveria uma restituição desses valores pelo Estado, em tese, né? Porque na realidade você tem um caso, por exemplo, que aconteceu em 1986. O Estado instituiu empréstimo compulsório sobre a compra de veículos e sobre a compra de combustíveis, tendo uma promessa de ressarcimento anos depois. E até hoje tem gente brigando na justiça por conta desse ressarcimento, né? Então esse seria um empréstimo compulsório. É bom que a gente fixe esse termo aqui, empréstimo compulsório, diferente daquele chamado depósito compulsório que nós estudamos lá quando nós estudamos crédito, que não tem nada a ver com isso. Empréstimo compulsório. E outra forma de tributação muito comum até aqui no Brasil são as contribuições especiais, certo? Só podem ser instituídas pela União e, quando criadas, deve ter uma destinação, uma finalidade específica. Pode ter a mesma base de cálculo de um imposto, ou seja, pode haver até uma dupla tributação, né? Aqui no Brasil ele é muito utilizado principalmente para o financiamento da Seguridade Social, assistência social, previdência, saúde, algum programa específico de intervenção no domínio econômico, como a CID, contribuição para o domínio econômico, ou atendimento a alguns interesses de classe profissionais, certo? Como a OAB que vocês pagam, o CRC, o CREA, certo? Então são contribuições especiais. Aqui nós temos alguns exemplos, contribuição ao INSS, ao PIS, PASEP, ao COFINS, certo? A contribuição sobre o lucro líquido, a malfadada, que agora nem existe mais, contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CID, Então, o sistema S, SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, que você paga, tem uma finalidade mais ou menos específica, uma destinação específica, certo? Então, essas são as 5 modalidades do gênero tributo. Os tributos que nós tratamos com uma certa naturalidade, hoje, nos dias de hoje, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Nos tempos primitivos, as economias não eram monetárias, não existia o Estado, portanto, não existia tributos. Na antiguidade, em muitas ocasiões, em muitas sociedades, foi uma modalidade autoritária, com caráter de imposição pessoal do vencedor ao vencido. O vencido tinha que dar algum pagamento ao vencedor. Era uma forma de imposição. Na Idade Média, é uma dádiva, uma oferenda que nós oferecíamos ao rei, a uma proteção divina, uma forma de dízimo à igreja, entendeu? No feudalismo, como não havia Estado, certo? E a circulação das moedas era escassa, os servos pagavam os tributos entregando-lhe parte de sua colheita. Era uma forma de tributos. Nos reinos ou principados, os camponeses, agricultores entregavam parte de sua colheita em troca da segurança proporcionada nos domínios reais. No absolutismo, certo? As classes dominantes eram a nobreza e o clero, que nada pagavam, certo? Enquanto os demais, certo, pagavam os impostos, os trabalhadores, os camponeses, os artesãos, os comerciantes, os burgueses pagavam dos impostos, certo, para custear aquele absolutismo lá, aquela sociedade. E hoje, nos tempos modernos, é considerado um direito legítimo, certo?
destinado a custear a atividade financeira do Estado. Então, nem sempre os tributos foram tratados como eles são tratados nos dias de hoje, como um direito legítimo do Estado, certo? Modernamente, a estrutura tributária de cada país representa a base para o exercício de sua política fiscal, como eu falei, política fiscal trata das contas do governo, certo? Da arrecadação e dos gastos, né? Certo? E que, de uma forma ou de outra, afeta a produção, o consumo, o emprego, a renda, certo? Vocês vão estudar lá no Direito Tributário, certo? O capítulo da nossa Constituição, do título 6, da tributação e do orçamento, certo? Que trata, no seu capítulo 1º, do sistema tributário nacional, que vai do artigo 145 a 162 da nossa Constituição, né? Classificação dos tributos, né? Como eu falei para vocês, tributos diretos incidem sobre o contribuinte direto, certo? Não tem, teoricamente, a possibilidade de repassar o ônus a outro, certo? Os tributos diretamente você paga o imposto. Os impostos indiretos, como eu falei, certo? Na realidade, eles integram o preço de todos os outros produtos, são repassados, então você paga indiretamente. IPI, ICMS, principalmente o ICMS, um imposto de grande incidência aqui no Brasil, ele é classificado como um imposto indireto. Existiria também a possibilidade, do imposto adicional, aquele que um adicional sobre o imposto de renda, certo? Então, ele seria instituído na forma de quase que um algo a mais sobre o imposto que já existe, certo? O imposto pode ser fixo também. Então, veja bem, existem várias cidades, por exemplo, que o imposto é fixo. O advogado paga uma taxa de tantos por cento de imposto lá, de ISS, Imposto sobre Serviço, né? Entendeu? Então, a taxa é fixa, certo? Proporcional, né? Então, ele é estabelecido com uma porcentagem sobre algo. A maioria dos impostos são feitos assim. Então, o produto custa 10, então ele é um percentual daquele valor. Então, ele acaba sendo proporcional para todos que consumirem aquele produto, né? O progressivo, que é considerado mais justo, ele principalmente sobre o imposto de renda à pessoa física. É um exemplo clássico de imposto progressivo. Aqui eu coloco para vocês, inclusive, o exemplo da tabela do imposto de renda. Olha, quem ganha até R$ 1.903 não paga nada, a alíquota é zero. De 1.903 a 2.826, ele paga uma alíquota de 7,5%. De 2.800 a 3.700, uma alíquota de 15%. Olha, acima de 4.600, ele paga uma alíquota de 27,5%. Então, ele é progressivo, certo? Quem ganha mais, paga mais. Acaba sendo mais justo, né? Mas nós sabemos que nem todo brasileiro paga imposto de renda pessoa física, né? Certo? Regressivo, na realidade, de forma alguma nós criaríamos um imposto que ele seria regressivo, mas, certo? A própria natureza dele o torna regressivo. No caso do ICM, do IPI, do PIS, do COFINS, nem tudo que você consome, não é porque você, de repente, teu salário sobe para 10, que você vai tomar 10 banhos, que você vai fazer 10 refeições por dia, que você vai dobrar seu consumo em 10. Então, aquilo que você não consome, você, de uma forma ou de outra, não está pagando impostos, entendeu? E aí, o que ocorre. Então, o pobre acaba pagando proporcionalmente mais impostos do que o rico. Imposto real, certo? Principalmente sobre o patrimônio, IPTU, IPVA, ITR, certo? Se você tem um imóvel, você tem a terra, você tem o veículo, certo? O imposto pessoal, isso é classificações, né? O imposto pessoal é aquele que trata principalmente das pessoas físicas, o imposto de renda, o imposto pessoal, certo? Extra fiscal, são impostos
que ele tem uma função de corrigir determinadas questões. O imposto de exportação é um desse. O próprio IOF tem essa natureza, certo? De ele ser, ele não visa arrecadação, mas corrigir algumas distorções ou fazer parte de alguma política de Estado, né? Os extras fiscais. Parafiscais são cobrados por autarquias, órgãos paraestatais. O exemplo clássico é a própria OAB que vocês pagam, certo? Só para exemplificar aqui, por exemplo, tem a evolução, que nós vamos comentar muito na nossa aula interativa, certo? A evolução da carga tributária, que no Brasil ela evoluiu muito nos últimos anos. Nós tínhamos uma carga tributária em torno de 28% e hoje nós temos uma carga em torno de 34%, 35%. Então ela evoluiu ao longo dos anos, essa é a grande grita de todos nós, certo? O aumento da carga tributária, depois nós vamos discutir melhor essa questão, certo? E muito se discute com relação ao peso da carga tributária. Países que têm uma carga tributária muito maior do que o Brasil e países que têm cargas tributárias muito menores do que o Brasil, Então nós vamos discutir essa questão aqui. Na realidade, quando você paga imposto, você tem um salário indireto. Você pagou mais, você teve mais do Estado. Você pagou menos, você teve menos do Estado. Aí tudo isso faz parte da discussão, certo, de política fiscal do Estado. O que nós queremos do Estado e o que nós estamos dispostos a pagar por isso. Nós queremos mais, então nós temos que estar dispostos a pagar mais pelo Estado. Nós queremos custear nossos serviços de natureza particular, privada, então nós pagamos menos, mas nós temos que custear nosso serviço de maneira privada e particular. Não podemos nos socorrer do Estado. Então, é uma grande discussão sobre o que nós queremos do Estado. Outra coisa que nós temos aqui, uma outra característica que nós temos aqui muito no Brasil, é que a grande parte da carga tributária, certo? Ela está na União. Então a União fica com a grande parte dos impostos, enquanto a participação da arrecadação dos impostos municipais é pequena, a dos estados é um pouco maior e a grande parte da arrecadação fica com a União. Isso daí é um modelo desenhado desde a Revolução de 64, até mesmo como forma de centralizar poder. Então, a autonomia dos municípios, que é onde vivem realmente a população em relação à arrecadação, é muito pequena, certo? Existe uma grande dependência de recursos estaduais e federais, certo? Então, tem muita coisa para a gente discutir, nós vamos discutir algumas na nossa aula interativa, mas com essa videoaula estudamos a parte que é apropriada pelo Estado, certo? E concluímos mais uma unidade do nosso plano de ensino, que é a unidade que trata da distribuição ou repartição do riqueza. Na próxima aula iniciaremos uma nova unidade, a unidade que trata do consumo. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.